Bem, vamos iniciar o estudo de concentração das soluções. Nessa parte, a gente vai ver um aspecto quantitativo da química, né? Dando ênfase aí às soluções. Né? O que seria uma solução? Uma solução ela é uma mistura homogênea, onde eu consigo ver apenas uma única substância. Né? Então, as soluções a gente está em contato o tempo todo, né? Estão presentes em tudo na nossa vida. A gente tem um exemplo aqui da água com açúcar, da água com sal, né? Quando você coloca muito açúcar na água, você tem que o açúcar está concentrado. Se você coloca pouco açúcar na água, você tem que estar bem diluído, né? Então essa parte inicial aí a gente tem no nosso cotidiano. Quais são os aspectos iniciais que a gente precisa para entender o conceito de soluções, né? Primeiro, a gente tem que saber aquela substância que vai se dissolver e aquela substância que dissolve, né? Aquela substância que vai se dissolver, a gente chama ela de soluto. E aquela substância que vai dissolver o soluto, ela é chamada de solvente. Normalmente, o solvente mais utilizado é a água, que é chamada de solvente universal. A mistura do solvente mais o soluto vai me dar uma solução. O soluto ele recebe um índice número 1 para designar quando a gente estiver falando dele. Então, se eu estiver falando da massa 1, a gente está falando da massa do soluto. Se a gente estiver falando da massa 2, a gente vai estar falando do solvente que recebe o índice 2. Quando a massa não tem índice nenhum nem dois, a gente está falando da solução. Então, toda vez que estiver se referindo ao soluto, a gente vai ver o índice 1, o solvente e o índice 2. Quando não tiver índice, vai ser a solução. Tipos de soluções, né? Solução é uma mistura entre soluto e solvente e a partir da quantidade de soluto eu posso determinar se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Quando é que essa solução é insaturada? Quando ela tem pouco soluto em relação ao coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é um valor que vai determinar qual é a quantidade daquela substância que pode ser dissolvida. Então, se ele estiver abaixo, a gente diz que ela é insaturada. Quando tiver igual, né, no limite, aí já é saturada. E quando passar, ela vai ser uma solução supersaturada, quando ela passar do limite do coeficiente de solubilidade. Essas substâncias supersaturadas, elas vão apresentar uma solução em excesso, que normalmente é depositada no fundo do recipiente, que é aquela substância que não vai ser mais dissolvida quando você coloca muito soluto nessa solução. A curva de solubilidade, que é justamente a quantidade de soluto que você pode colocar em uma solução, ela pode ser representada por meio de um gráfico. Esse gráfico vai me dar a curva de solubilidade, que normalmente ela pode se dar através da relação entre massa do soluto e a temperatura. A temperatura vai ter uma influência na solubilidade. Nessa curva aqui e nessa daqui, a gente tem a curva de vários solutos, né? Alguns solutos que aumentam a sua solubilidade a partir que você tem um aumento da temperatura, e outros solutos que não acontece isso, diminui a sua solubilidade quando você aumenta a temperatura, que é o caso dessa substância aqui. Quando você aumenta a temperatura, a solubilidade dela diminui, enquanto nessa outra aqui, a solubilidade dela aumenta quando você aumenta a temperatura. A primeira concentração que a gente vai estudar é a concentração comum, que não vai precisar do conceito de massa molar, nem o conceito de molaridade, né? Que é o conceito que está relacionado com concentração molar. Então, concentração comum
vai ser a relação da massa do soluto, que é dada em grama, pelo volume da solução, que é dado em litro. Esse volume em litro também pode vir em centímetro cúbico ou até em ml, milímetro. Tá? E essa concentração ela tem que ser a relação entre G e litro. Então pode ser G barra L ou G barra ml, G barra centímetro cúbico. Normalmente tem G barra L que vem a unidade de concentração. Então a concentração comum é a relação que vai se dar entre a massa do soluto e o volume da solução. A gente tem concentração comum basicamente em tudo que a gente vê na nossa vida, né? A gente tem a relação de fármacos, tem a relação de na hora de fazer um café, na hora de fazer um suco, tudo isso tem a ver com concentração das substâncias. Como eu falei, normalmente ela é dada em G barra L, grama por litro, mas também pode vir em outras unidades aí, vai depender da situação. Então um exemplo aqui para a gente praticar é quando você tem 20 gramas de sal de cozinha. Esse 20 gramas é a massa do meu soluto, 20 gramas, que vai estar dissolvida em 500 ml. 500 ml é o volume da solução. Aí a pergunta, qual é a concentração dessa solução? Para você encontrar a concentração, basta dividir a massa pelo volume. No entanto, o volume está em ml, então você tem que converter ele para L. Convertendo o ml para L, você divide por 1000 para chegar no 0,5 litro. Então esse valor aqui, você vai dividir ele por 1000 para poder chegar ao volume em ml. A partir disso, você calcula a concentração comum, que é dividir 20 gramas sobre 0,5 litros. Isso aqui vai dar 40, né? 40 G barra 40 gramas por litro. Ele respondeu aqui. Um outro exercício, né, que foi dado a concentração em um determinado recipiente, né, ele quer saber qual é quantos gramas, né, há em 1 ml, né? Se você tem a concentração, vamos fazer assim, se você tem a concentração que é 50 miligramas por ml e você quer saber qual é a massa M1 em um volume de 1 ml. 1 ml é o volume dessa solução. Aí a pergunta é quantos mg, ou seja, qual é a massa? Basta você multiplicar a concentração vezes o volume. No caso, o volume é 1, ele quer saber para cada ml, ou seja, para 1 ml, vai ser o próprio 50 miligramas. Esse valor aqui é o valor da massa do soluto que vai estar aí nessa solução. Aí a pergunta é, quantos mg, quantos miligramas há em meio litro? Meio litro é 0,5 litro. Então, se você faz a relação, vai encontrar 25.000 miligramas de massa. Concentração molar também é uma equação que vai representar a relação do soluto com solvente, só que dessa vez a gente vai relacionar o número de mol, que é uma unidade que representa a quantidade de matéria, baseado no carbono 12, na massa do carbono 12. A concentração molar ou molaridade a gente vai encontrar através da equação M, que é a molaridade, N1, que é o número de mol, sobre V, que é o volume. N1, número de mol, a gente pode encontrar através de uma relação entre massa do soluto e massa molar do soluto. A unidade de molaridade ou concentração molar é o próprio molar ou mol por litro. Pode vir tanto mol por litro ou pode vir como molar. Tá? E eu posso usar essa equação aqui para poder calcular
a minha molaridade. Claro que essa concentração vai ser usada quando você tem a massa, você pode calcular a massa molar e o volume. Se for dado o número de mol, você usa uma outra equação, que é a equação que a gente viu. M é N1 sobre V, onde N1 é o número de mol e V é o volume. Normalmente vem a massa em grama, a massa molar é grama por mol e o volume normalmente é dado em litro, para você achar a massa, a concentração molar. Então aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é para calcular a concentração molar dessa substância aqui, né, cloreto de cálcio. Você calcula a massa molar do cloreto de cálcio, que aqui já foi dado os valores de massa atômica, do cálcio é 40,1 e do cloro é 35,5. E a partir dessa massa molar, você calcula, chega ao valor de 111,1. Esse aqui é o valor do M1, massa molar do cloreto de cálcio. O volume é 250 ml, que você não pode usar 250 ml, você teria que converter esse valor aqui para chegar a 0,25 litros. Você não pode usar ml, tem que usar 0,25 litros. E a massa é 26,8. Então, jogando na equação, naquela equação maior, você tem que a molaridade vai ser o M1, que é 26,8, sobre 111,1 vezes 0,25, que é o volume da solução. Quando você fizer esses cálculos, você vai chegar no valor, deixa eu ver se ele respondeu aqui, vai chegar em 0,96 mol por litro. Se você quiser fazer de uma forma diferente, você também pode fazer. Você pode, do jeito que ele fez aqui, calcular o número de mol, o N1, primeiro. Você calcula o N1 através do 26, dividido pela massa molar, que é 111. Você encontra esse valor e depois do valor que você encontrou, você vai jogar na equação de molaridade, dividindo o número de mol pelo volume. Tá? Tem outras formas de fazer. Nesse caso aqui, você pode fazer dessa forma. Então, mais uma atividade sobre molaridade para encerrar essa parte aí de concentração molar. Eu tenho aqui um alvejante que tem 521,5, esse valor é a massa. A massa molar já tem aqui e o volume é 10 litros. Então, aqui é direto, você joga na equação, né, equação de concentração molar. M1 é 521,5 sobre 74,5, que é a massa molar, vezes 10, que é o volume. Quando você fizer essas contas aqui, que eu vou fazer aqui, vai chegar no valor de 521,5 dividido por 755, 0,7. Vai chegar no valor de 0,7 mol por litro, ou 0,7 molar, é a letra C. E a gente finaliza essa parte aí do estudo de concentrações, né, que usa bastante equações aí para a gente fazer alguns exemplos aí sobre concentrações das substâncias. Tá? Na próxima aula a gente vem com um exercício sobre esse tema para fixar melhor o entendimento sobre o estudo das concentrações, que é um estudo quantitativo de todas as misturas aí homogêneas, tá? Até a próxima.